E aí, então, eu queria trazer aqui para nossa discussão, já que talvez tenhamos tempo para isso, senão também depois isso pode ser deletado, pode ir para os bloopers ou qualquer coisa assim, né? Trazer aqui para a gente que essa nossa abordagem que nós estamos tendo é uma abordagem aqui no Cefli, talvez que não seja do mainstream da ufologia, do unânime da ufologia, que tem o ponto de vista de estudar o fenômeno, os indícios físicos, aquela parte do que nós podemos ver, que é apenas o que aparece aqui para nós fisicamente, né? Então, luzes no céu, alterações eletromagnéticas, como foi o caso da palestra do Roberto há uma ou 2 semanas atrás, há uma semana atrás, aqueles indícios de crop circles, né? Aquelas alterações que aparecem em muitas plantações por aí, que nós ou que muita gente pelo menos explicaria como intervenções aí de outras inteligências, né? Então, talvez isso que a gente possa chamar de mainstream da ufologia tem esse lado mais de indícios, evidências físicas. Aqui no Cefli, a gente então já tem esse lado também de colocar o eixo espiritual na coisa, né? Então, nós estamos vendo também esse fenômeno, levando em consideração essa parte, né? Então, essa outra camada de que para muita gente é mais uma camada de tonterias ou baboseiras que vocês aí estão falando, mas que é a existência espiritual, a existência de algo que a gente pode considerar como vida fora da própria matéria, né? Levando isso em consideração, tudo isso que eu falei em consideração, vocês acham qual que é a relação que a gente pode traçar aí de extraterrestres com essa espiritualidade aqui para a gente, né? Vocês acham que esses seres necessariamente eles têm esse outro lado também que a gente chama de espiritualidade mais desenvolvido, ou nós estamos falando de seres que não dialogam com esse lado da nossa espiritualidade, né? Tem um conjunto de pressupostos aí, um conjunto da sua bagagem como espécies ou como raças, ou sei lá como você queira classificá-los aí, em que isso nem é levado em consideração, mas por um outro lado eles podem ter esses valores morais, éticos, etc. e tal, também desenvolvidos sem levar em consideração o lado espiritual. Ou seja, falei um monte de coisa aí, joga aí o que vocês quiserem conversar, a bola não está mais comigo. Como eu falei, né, dei o primeiro pitaco, então vou dar de novo aqui para não, né, para manter o ritmo. Muito, muito boa esse teu link, né, a sugestão de link, Fukuda, porque isso é algo que também é levado muitas vezes para... É um tipo de conexão que se faz, né, entre quem estuda o meio ufológico, que tende a cair numa mística, né, num misticismo muitas vezes enviesado e que leva a se compreender ou se tentar compreender e se aproximar desse fenômeno das aparições de OVNIs, né, ou de um contato possível, por um lado que pode também não trazer benefícios para a experiência, né? Benefícios no sentido de poder ser um laboratório, né? A questão ufológica poder ser um laboratório de autoconhecimento, inclusive, né? Para nós aqui. Então, bem lembrado esse viés que você traz, porque a questão da espiritualidade envolvida nisso, né, se a gente for pensar desse ponto de vista que eu trouxe na minha primeira fala, né, de uma ética ou de uma cosmoética vinculada a civilizações que se aproximam de nós, supostamente, e que poderiam, de repente, nos detonar com um aperto de botão da nave, e que escolhem não fazer isso, né, tem também um subtexto aí, que pode ser lido sempre como hipótese, porque a gente, como eu disse, não tem como se colocar no lugar dele, na pele deles, mas podemos, já que somos inteligentes, ou mais ou menos, né,
podemos supor, felizmente, é o que nos resta, né? Civilizações que têm essa possibilidade de viajar entre planetas, entre galáxias, de repente, se a gente extrapolar aí, já passando a quarta marcha, né? E que se aproximam de nós e escolhem ter uma postura que nós entendemos como ética ou cosmoética nessa aproximação, mesmo que estejam ali com uma base científica de observação, né? E que não escolhem não nos prejudicar da forma como nós faríamos, né, e fazemos, inclusive, entre nós, pode servir como um tremendo de um exemplo comportamental para nós, e é um pouco do viés que a gente vai aqui e pensa no Seflin, né, e propõe como pensamento, como base de um diálogo, né, de nós servirmos de uma referência entre nós, né, para pensar essa aproximação. E é algo que eu fiz parte de um grupo no passado, que já se desfez, né, mas que tem um vínculo muito bacana com o livro Semeadores de Vida, né, que a gente leu no passado e mantém ativo até hoje, do Carlos Paz Wells, né, que agora é a Verônica Paz Wells, e que traz justamente esse recado. Se nós não conseguimos nos entender, né, do ponto de vista civilizatório, que traz consigo, a meu ver, também esse viés de uma espiritualidade ativa, né, o corpo não está separado do espírito, ele está em conjunto atuando ali, e gerando experiências de interação entre nós. Se nós não conseguimos nos entender entre nós nesse sentido, como que a gente quer fazer contato com outras civilizações? Primeiro a gente precisaria pensar meio que em arrumar a casa, né, para poder trazer a visita para conhecer a casa, né? Então, é algo que é muito pertinente, essa sua, né, pitaco de pauta aí. Como que a espiritualidade está envolvida nisso? A meu ver, com tudo, tem tudo a ver, né? Acreditar que nós não somos só um corpo que vem aqui, interage, que pode fazer qualquer coisa, lidar de qualquer jeito com o planeta e fazer chacota de outras civilizações, né? De uma postura arrogante nossa como humanidade, que nós mantemos, infelizmente, né? Não pode ser simplesmente por aí, não. É uma questão, assim, de repensar esse tipo de postura, até porque não só o planeta está pedindo urgência nisso, né, como nós como civilização, a gente precisa se rever em relação a isso, que se uma civilização queira ou não se aproximar com mais intensidade de nós, que a gente sirva pelo menos de um exemplo aí diplomático, né, de interação, ao invés dessa postura arrogante que nós temos mantido, né, ao longo da história relacionada a esse tópico. E a espiritualidade, a meu ver, é um ingrediente fundamental nesse processo para a gente se repensar, né, para a gente se rever como civilização que queira, né, se aproximar não é o desejo de todos, evidentemente, por conta do medo que a gente já falou, mas daqueles que queiram uma aproximação ou uma interação, a espiritualidade é um ingrediente fundamental, ao meu ver, né? Então, é isso que eu queria falar no primeiro momento e passo a bola novamente para quem quiser acioná-la. Eu estava aqui ouvindo a Márcia e pegando o gancho, Márcia, do livro Semeadores de Vida, do Carlos, né? Hoje conhecido como Verônica, eu aqui pensando, né, fazendo uma retrospectiva. O Charlie, Verônica, tinha muito cuidado, né? Muito, né? Praticamente assim, não abordava o assunto espiritualidade, né? Porque existia um receio muito grande que ficasse uma coisa mística de um jeito deturpado. Então, era uma coisa que tinha muito cuidado. Eu acho
que eu não conheço todos os grupos, não fiz uma pesquisa relacionada a isso, mas eu acho que esse é o nosso próximo desafio. Eu acho que os grupos, diversos grupos no mundo, né, pesquisaram ufologia, quiseram comprovar que existe a realidade do extraterrestre, fazem congressos de ufologia, mostrando, trazendo depoimentos e tal. Então, assim, eu acho que esse ambiente já está satisfeito, né, dos dados, né, de fotos, relatos, etc. Eu acho que agora o próximo passo, né, que é um pouco, também o CEFL tem um pouco essa característica, é trabalhar a espiritualidade relacionada aos extraterrestres, mas sem que isso vire religião, sem que isso vire uma coisa mística, e nós, seres humanos, somos muito complicados nesse sentido, em levar a coisa de uma forma como um sagrado, como uma coisa mística. Então, eu entendo que esse é o desafio atual, né? Eu acho que os grupos estão bem abastecidos da casuística. Eu acho que agora é como lidar com esse lado sutil, espiritual, de uma forma séria, sem virar religião, né? Eu acho que esse é a tecla que tá batendo na minha cabeça faz bastante tempo, que é o desafio, né? Acho que é a próxima camada, né? Aprofundar isso, mas sem trazer essa coisa mística no sentido pejorativo. Estava pensando aqui, enquanto a Raquel e a Márcia falavam, estava procurando um jeito de passar não é nem percepção, essa sensação que estava me vindo aqui. Que basicamente, vamos lá, pegando o exemplo que o Fukuda deu. Tem o cientista observando os seus porquinhos da Índia, para não serem apenas os ratos, mas os seus objetos de experiência, e ele procura interferir o mínimo possível para que tenham um comportamento mais espontâneo, mais natural, e ele observe. Só que em alguns casos, né, os casos aí de contato, o cientista interfere em alguns instantes com os porquinhos da Índia. Por que ele interfere com alguns porquinhos em especial? Pode ser dentro disso aí que vocês estavam falando, dessa necessidade de ver o quanto os objetos de estudo e então de contato, eles conseguem sair dessa reação mais instintiva, mais básica do medo, da autoproteção, segura tudo do jeito que está, não chacoalha o barco, e conseguem dar mais atenção, dar mais voz para o lado espiritual, da sua essência, aquilo que não está tão preocupado em sobreviver e manter o conforto. Então, o que me veio aqui, né, de pensamento, ideia, sei lá o nome que a gente dê, foi isso daí. Então, de forma geral, não chacoalha o barco, mas em alguns pontos, opa, ali onde que tem o potencial, então, de dar mais espaço, dar mais manifestação para esse lado que vai além do conforto, da sobrevivência, e que estaria mais próximo, então, do observador. Uma espiritualidade, uma consciência, indo com uma responsabilidade pelas suas escolhas, pelas suas consequências. Ao invés de aparecer para todo mundo, correr o risco de ser idolatrado como um Deus, um ser superpoderoso, onde o que a pessoa está fazendo nesse momento? Está terceirizando a responsabilidade. Não, deu certo porque ele fez, glória a ele. Ou então, deu errado porque ele não quis. Então, acho que tem essa questão aí de uma chamada à responsabilidade para aumentar a nossa parte espiritual, essencial, etc., funcionando, e a gente não ficar submergido tanto nos impulsos primários aí de medo, etc. Bola para frente, quem é o próximo?